Boa noite, que bom que estamos juntos para darmos início, a mais um culto evangelístico. Nesses cultos evangelísticos estamos estudando aí as profecias do livro de Daniel. Quero te convidar então a juntos cantarmos o hino Mais Perto Quero Estar. Esse deve ser, o desejo do coração de cada um de nós. E a cada dia em nossa vida queremos estar mais perto do Senhor Jesus. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais esse momento especial que o Senhor nos concede do culto evangelístico. Que a Tua presença se manifeste entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos aí importantes dicas de saúde. Sabemos que se cuidarmos da nossa saúde, teremos uma vida com mais qualidade. E é isso que cada um de nós, com certeza, procura. Hoje, mais uma dica aí muito especial, benefícios do descanso anual. Vamos assistir. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O trabalho e os estudos são bênçãos, mas quando nosso tempo é demasiadamente ocupado com essas atividades, nosso corpo começa a apresentar sinais de sobrecarga, como fadiga, insônia, irritação e cansaço físico e mental. É hora de pensar em tirar férias. Afinal, toda sobrecarga acarreta efeitos danosos sobre a saúde.
Além do descanso semanal, precisamos de um período mais longo para renovar os ânimos, e as férias trazem benefícios enormes. Descansar corpo e mente. Deixar para trás todas as preocupações com o trabalho e compromissos profissionais. O ideal é ir para um lugar onde não haja perturbação com assuntos que podem ser resolvidos depois. Desligue o celular, encontre um lugar agradável e então relaxe. Curtir a família com intensidade. A família deve ter prioridade. As férias existem para que possamos aproveitar os melhores momentos de nossa vida junto àqueles que são mais importantes para nós, sem a interferência de outros compromissos. Mudar o ritmo e a frequência das atividades. Nada de agenda, hora marcada, pressa, mãe lavando, passando e cozinhando. É preciso que todos descansem. As férias servem para desacelerar, fazer algo novo e divertido. Isso ajuda na produção de endorfina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Preparar para o retorno às atividades normais. Corpo e mente renovados estão prontos para mais um período de trabalho e estudos, bem mais agradável e produtivo. Assim como o trabalho e o estudo, o descanso também é uma bênção de Deus, que deve ser aproveitada ao máximo. Boas férias! Com certeza, né? Precisamos colocar isso também em prática na nossa vida. Isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas dizem, não tiro férias, estou há 5, 6, 10 anos sem tirar férias. É importante para o nosso bem-estar, né? Para a nossa longevidade, para que a nossa família esteja bem, tirarmos, né, um período aí de férias. Quando eu digo período de férias, né, podemos ficar em casa, né? E como disse ali o Daniel, o locutor, né, fazermos as coisas, né, sem horário, sem agenda, né, desligar o celular, enfim, relaxarmos e estarmos com a nossa família. Isso é de muita importância, né? Não há necessidade de sairmos viajar e muitas vezes não temos esse dinheiro, né? E com essa pandemia as coisas complicaram, né? Então, fiquemos em casa, curtamos a nossa família, né? Isso vai trazer um bem-estar muito grande para cada um de nós, né? Muito bem, nós vamos agora então ouvir uma mensagem musical, O Filho do Homem, com Arte Trio. Passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. Que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. E adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre.
sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Eu sou livre, sou livre, sou livre. Amém, né? Estamos aqui para adorar o nosso. Quero convidá-los agora a orarmos para darmos início ao estudo das profecias de Daniel desta noite. Bom Deus, bom Pai, te peço agora que venhas estar conosco ao estudarmos esse importante capítulo do livro de Daniel, o capítulo 10. Que a tua graça esteja estendida sobre nós para que possamos entender e interpretar da forma correta, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los então a abrirem as suas Bíblias, né? Hoje vamos estudar o capítulo 10 de Daniel, né? E quero então te convidar para que você tome a sua Bíblia, seu smartphone, né? Para que possamos então estudar juntos, né? Este precioso livro. Eu já estou aqui com o livro aberto, o capítulo aberto, e vamos então estudar juntos, né? Então diz assim: no terceiro ano do rei, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então aqui a palavra de Deus está nos dizendo, né, que Daniel ele teve esta visão, né, no terceiro ano do rei Ciro, né, rei da Pérsia. E aí a palavra de Deus continua dizendo, né, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, né? O que será que havia acontecido ali, né, para que ele pudesse estar tão desolado, né, com tanto medo, né? Nos diz aí no verso 3, né, manjar desejável não comi,
nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungir com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Daniel estava realmente muito preocupado com esta, né, visão que ele acabara de ter. E isso, né, o trouxe até abstinência, né, de comida, de bebida, de sono. Às vezes nós também podemos nos encontrar, né, em situações adversas, né, situações essas que nós podemos sentir, né, medo, e isso nos provoca então ansiedade, e a ansiedade nos leva então a não ter fome, não ter sede, né, a não ter sono. Essa era, infelizmente, né, o momento de Daniel. Ele estava realmente muito preocupado. Então nos diz que no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e eis um homem, né, vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Esse homem vestido de linho, os comentários, né, bíblico adventista, a Bíblia Andrews, trazem então como sendo Jesus. E toda a sua formosura, toda, né, o seu poder, as suas qualidades, que Daniel, então, ele colocou aqui, olha, é semelhante, né, ao berilo, a tochas de fogo, a relâmpagos, de tão nobre e majestosa que era a presença desse homem vestido de linho, né? o próprio Jesus. Né? E é interessante, queridos, que aqui vem algo importante para, inclusive, para decifrarmos, né, se o profeta é verdadeiro ou se o profeta é falso. Né? Nos diz aqui no verso 7, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Né? Verso 8, fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Aqui nos diz que o profeta verdadeiro, quando ele está tendo uma visão, só ele está tendo essa visão. As outras pessoas que estão ao redor não estão tendo. Mas aqui diz também que não resta força nenhuma, né, a esse que está tendo visão. Então, estes são características de profeta verdadeiro. E a gente se utiliza, né, dessas características encontradas aqui no capítulo 10, né, versos 7, 8 e 9, para diferenciar aqueles que são profetas verdadeiros dos falsos profetas. Porque aí, infelizmente, em muitas igrejas aí, em muitos lugares, se levantam profetas e se dizem serem profetas de Deus e estão trazendo a mensagem de Deus. Mas será que eles têm essas características físicas aqui? Então isso é muito, muito importante, né? No verso 10, né? Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, verso 11, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te dou, que sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu servo, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Esse que está falando é Gabriel. Gabriel, então, vai à presença de Daniel para consolá-lo, para trazer a resposta necessária. Veja a importância, né? Mas o príncipe do rei da Pérsia, que resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, vamos dando início aqui, por exemplo. Príncipe do reino da Pérsia.
alguns comentaristas colocam como Cambises primeiro, né? Mas, como a palavra de Deus aqui nos diz, né, que precisou de hostes celestiais para dominar esse príncipe da Pérsia, então muitos comentaristas adventistas colocam então esse príncipe do reino da Pérsia como Satanás, né? E aí também o verso, né, ele continua dizendo, né, que ele obteve vitória sobre os reis da Pérsia. E aqui nós temos, né, os reis da Pérsia, nessa cronologia, né, dos principais reis das Pérsias. Primeiro Ciro, de 539 a 530, né, que foi o período em que foi falado sobre o início desta visão, tá, no verso 1, né. Depois Cambises, do ano 530 ao 522, Dario I, 522 a 486, Xerxes, né, 486 a 464, Artaxerxes I, 464 a 423, finalmente Dario II, 423 a 404. E é interessante, queridos, né, que nós podemos aí destacar pelo menos três, né, Ciro, Dario e Artaxerxes I, né, que foram esses que fizeram parte com mais intensidade dessa profecia, aí no capítulo 10. Né? Aí no verso 14, diz assim, né? Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Interessante que essa questão aí dos últimos dias nós podemos colocar de duas formas, né? Últimos dias para finalizar a profecia colocada, ou também últimos dias literais, né? Os últimos dias que nós estamos vivendo, né? Então podemos colocar dessas duas formas. E aí nos diz assim, agora vim para fazer entender-te o que há de suceder o teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes, né? Então, por isso que nós podemos colocar aí para os nossos dias. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Verso 16. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Outra coisa importante aqui das características, né, do profeta verdadeiro, nos diz então, além daquelas que nós já citamos aí dos versos 7, 8 e 9, agora no verso 17, nos diz então que o profeta verdadeiro, quando está tendo uma visão, ele não respira. E esse, queridos, creio ser a maior das características que diferencia aquele que é profeta verdadeiro do profeta falso. Porque imagine você ficar sem respirar, né? Por 2 minutos, 3 minutos aí. Alguns que praticam a apneia ficam aí até, quem sabe, uns 5 minutos, mas depois disso começam a haver problemas, né? Cerebrais, né? Nossos neurônios começam aí a morrer. Há uma falência aí de neurônios e isso provoca então morte. Mas o profeta verdadeiro ficava 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, tendo visão e não respirando. Então, esse ato sobrenatural dado por Deus é uma das características mais importantes para nós podermos diferenciar o profeta verdadeiro do profeta falso. Portanto, aquele que diz, né, que está tendo uma visão e ele está respirando, desconfie. Porque o profeta verdadeiro, quando está tendo uma visão, como diz lá também no livro de Números, né, primeiro ele está de olhos abertos. Né? Ele está ali tendo a visão, mas ele não compreende o que está acontecendo ao seu redor. E essa característica que eu creio ser a mais significativa, né, ele não respira durante a sua visão. Então, é uma característica muito importante, repito, porque ela diferencia, né, aquele que é profeta verdadeiro do profeta falso. Verso 18.
Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra os príncipes dos persas. Saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Aqui é mencionado também o nome Miguel. E a tradução, né, desse nome Miguel, quem é como Deus? Quem é como Deus? A não ser Jesus Cristo. Então, esse nome Miguel, né, refere-se à pessoa de Jesus Cristo. Veja que este capítulo 10, né, foi um capítulo mais simples, né, de nós entendermos, mas não deixou de ser também importante, né, no bojo de profecias do capítulo do livro de Daniel, que é um livro profético do Antigo Testamento. Que Deus realmente possa nos abençoar, né, para que possamos entender de que Deus nunca deixou o seu povo, né, em ignorância quanto aos acontecimentos futuros, porque sempre ele revelou isso através dos seus profetas e profetisas. E nesse capítulo 10, o que eu vejo de mais importante são as características que diferenciam um profeta verdadeiro dos profetas falsos. Porque nós estamos, infelizmente, queridos irmãos, amigos, aqui a quem me assiste, estamos vivenciando aí uma onda, né, de profetas falsos que se dizem serem profetas de Deus, que dizem ter visões, né, e na verdade são charlatões. E esses homens e mulheres que têm aí enganado muitas pessoas, hoje, através do capítulo 10, você pode então, né, diferenciá-los. Né? Temos características físicas que nos fazem então saber, né, diferenciar quem é profeta verdadeiro, quem é profeta falso. Então, repetindo, o profeta verdadeiro, né, ele tem a visão, ele tem visão com os olhos abertos. Ele, ao estar tendo esta visão, ele não sabe o que está acontecendo ao seu redor, né? Ele perde as forças, mas o mais importante é que quando ele está tendo visão, ele não respira. Então, creio que o capítulo 10 nos ajudou a entendermos, né, essa verdade das características físicas de um profeta verdadeiro. Que Deus realmente possa te abençoar, que você continue a estudar a palavra de Deus, que você continue a estudar o livro de Daniel, e eu tenho a certeza de que muitas bênçãos ainda virão sobre a tua vida e a vida da tua família. Quero te convidar nesse instante, então, para orarmos ao Senhor, a fim de encerrarmos este culto evangelístico. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado a oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite de estarmos juntos estudando a Tua Palavra. Muito obrigado pelo relato do capítulo 10 do livro de Daniel. Que a experiência do profeta verdadeiro possa ser sentida também no nosso contexto de vida, para sabermos diferenciar aquele que realmente está dizendo a verdade daquele que está enganando ao povo. Que o Senhor nos abençoe para sabermos diferenciar. Também, ó Deus, te peço que venhas estar conosco nessa noite, dando-nos uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Ok, chegamos então ao final de mais um culto evangelístico. Quero desejar a você, né, uma noite aí muito abençoada e uma semana, né, que começou hoje, domingo, muito, muito abençoada, né? Que tudo que você fizer possa ser do agrado do Senhor e que o Senhor continue com você, tá bom? Se Deus nos permitir, né, na semana que vem queremos estar juntos novamente, né, para estudarmos mais um capítulo aí do livro de Daniel. Semana que vem vamos dar início aí ao longo capítulo 11 de Daniel, né?
que é um capítulo ainda que nós, como adventistas do sétimo dia, ainda temos muito para aprender. Então, se Deus nos permitir, vamos estar juntos na semana que vem. A todos, então, uma boa noite.